Graça e paz, igreja, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, e se não tiver vai ficar, glória a Deus, aleluia. Esse é um momento muito especial, o momento da palavra, onde Deus falará conosco através da sua palavra. A Bíblia é a boca de Deus, falando com os homens, seja ela fechada ou aberta, ela é a boca de Deus. Alguns dizem que ela fechada, ela é um livro, mas não existe isso, porque a sua boca fechada, ela é a sua boca, ela não muda simplesmente porque você não está falando, amém? Então eu tenho certeza que essa palavra vai falar comigo e com você nesta noite, vai ministrar a nossa vida, vai ministrar a nossa alma de forma extraordinária. Nós continuamos com a nossa série os deuses da nossa alma, ou os deuses da alma. É importante entender que, infelizmente, nós, na grande maioria das nossas atitudes, ações, nós não somos dirigidos pelo Espírito. Nós somos dirigidos pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, pela nossa alma, que infelizmente termina governando tudo. Você é um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo. Nunca esqueça disso. Você é um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo. E esse corpo, ele tem dia e hora para encerrar a sua atividade aqui nessa terra. A sua alma também, porque é o seu psique, é a sua inteligência, são suas emoções. E seu espírito, ele veio de Deus, ele deseja voltar para Deus. A palavra de hoje está em Gênesis capítulo 4, versículo 1. Gênesis capítulo 4. Versículo 1 em diante, que diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, bate a porta, já está chamando por você. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face.
serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém viesse a encontrá-lo e o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho, Enoque. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento na tua casa. Eu te agradeço, Senhor, por mais esse tempo que estamos aqui ministrando essa palavra. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito no nosso meio. Eu tenho certeza que grandes coisas ainda estão por vir. Eu tenho certeza que o Senhor tem projetos extraordinários para realizar através das nossas vidas. Então que possamos entender a tua palavra aqui nessa noite, e que possamos, ó Deus, sair daqui da tua casa para colocá-la em prática, para tão somente obedecer ao Senhor e viver os frutos da obediência, desfrutar dos frutos da obediência. Obrigado, Pai, por tudo. Eu sei que os teus anjos já estão aqui, anjos ministradores de bênçãos. Eu sei que os anjos guerreiros já estão aqui. Eu tenho certeza que o valente desse bairro já está amarrado, amordaçado, sem poder de agir. Eu creio, Pai, que os teus filhos estão em liberdade para ouvir e entender e colocar em prática tudo que receberão aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pega a sua Bíblia, vamos declarar comigo. Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. E não esqueça que é no nome do Senhor Jesus que há transformação, a cura. A nova versão que estão sempre falando está no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, no novo nascimento através da palavra. Glória a Deus. Como eu já disse, estamos em uma série chamada Os Deuses da Alma, e que infelizmente nós somos dirigidos por Ele, nós somos conduzidos, nós somos levados a viver segundo aquilo que a nossa alma muitas vezes determina. Por quê? Porque nós damos vazão para isso, nós damos autoridade para ela, para que ela faça do nosso corpo o que ela quiser. E o tema de hoje é um Deus chamado desobediência. Um Deus chamado desobediência. Primeiro você pensa, você gera segundo você gera um desejo no seu coração. Terceiro, você fortalece todas as emoções que aquele desejo está fluindo dentro de você, e esses são deuses, se a gente não tomar cuidado: pensamento, desejo, emoções, são deuses, deuses da nossa alma, deuses que são gerados dentro da nossa alma, que muitas vezes nós não crucificamos tudo isso na cruz de Cristo, não colocamos diante do Senhor,
para que Ele possa tratar a nossa alma através do seu Espírito. E eu quero que você entenda isso nessa noite, que um pensamento, uma linha de pensamento errada, ele pode trazer grandes destruição para a sua vida. Então eu penso, eu desejo aquilo que eu pensei, e eu vou tomar uma atitude, as minhas emoções serão abaladas, serão condicionadas àquilo que eu desejei, e aí vem a desobediência, e vem aquilo que nos afasta da presença de Deus. A palavra desobediência significa na Bíblia, a desobediência na Bíblia é um conceito que se refere à recusa em seguir os mandamentos e os princípios estabelecidos por Deus. A desobediência na Bíblia é um conceito que se refere a se recusar, a ter recusa em seguir os mandamentos e os princípios estabelecidos por Deus. A nossa natureza, ela é pecaminosa, a nossa natureza, ela é caída. Por isso que eu e você precisamos subjugá-la na cruz de Cristo. Precisamos acionar o sangue de Jesus Cristo. Precisamos pedir sempre cura, libertação, restauração na nossa mente, que também simboliza a nossa alma, para que não sejamos desobedientes, e então, desobedientes ao Senhor, e então venhamos quebrar mandamentos, princípios, venhamos anular isso. E o diabo trabalha para que isso aconteça, para nos afastar, para nos colocar distante de Deus, porque ele foi rebelde, ele continua rebelde, e ele criou a primeira rebelião, ele deu luz, ele deu autoridade para que outros espíritos que ali eram anjos, mas que se tornaria a partir agora da sua rebelião, espíritos caídos, ele deu autorização, ele começou esse negócio, ele abriu caminho, ele estabeleceu desobediência, e rebelião. A desobediência é considerada uma transgressão. Quando você transgride, você quebra algo estabelecido contra a vontade divina, e pode resultar em uma consequência negativa, tanto nesta vida, quanto na próxima vida, na eternidade. Porque se não houver um arrependimento na vida daquele que anda em desobediência, que se rebelia contra Deus, essa pessoa ela vai traçar um destino eterno, fora literalmente do ambiente que Cristo está, lugar de tormento, lugar de dores. E essa é a proposta do diabo, é arrastar quanto mais ele puder para o seu reino. E muitos cristãos, muitas pessoas que estão dentro das igrejas, elas têm uma resistência em aceitar, em admitir que elas estão tendo uma vida de desobediência, que elas estão tendo uma ação de desobediência, que elas estão tendo uma postura de desobediência, que elas estão vivendo na desobediência, e por isso estão gerando rebeliões contra Deus e contra tudo aquilo que se diz Deus, que está relacionado ao Senhor. Algumas vezes a palavra de Deus chama a desobediência de rebelião, teimosia e até mesmo idolatria. Jesus disse que nós seremos seus amigos se fizermos aquilo que Ele manda, aquilo que Ele pede, aquilo que Ele propôs, aquilo que Ele entregou. Eu e você seremos amigos de Deus, eu e você seremos amigos de Jesus, eu e você seremos amigos do Espírito Santo, não só porque queremos ser amigos, mas tem uma condição, tem algo estabelecido, e nós precisamos entender isso. Existe uma regra, existe uma conduta. Ele nos aceita? Sim. Da maneira que nós somos, a princípio sim,
mas mas haverá uma proposta. Nessa amizade, nesse relacionamento tem uma proposta. Qual é a proposta? Uma purificação, uma limpeza, uma libertação, cura, condicionado a tudo à cruz de Cristo, ao sacrifício da cruz, a obedecer, a obediência a Cristo Jesus. Então nós nos tornamos amigos de Deus ou inimigos de Deus. Por quê? Porque seremos inimigos da cruz. Uma vez que nós nos rebeliamos contra a cruz de Cristo, contra o nome do Senhor, contra os seus mandamentos, nós nos rebeliamos contra a cruz de Cristo, nós nos rebeliamos contra Deus. Em certa medida, aqueles que não cumprem a vontade de Deus estão desobedecendo como seus inimigos. Assim, desobediência é rebelião contra Deus, é não confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. E aí é a grande questão. Olha só que coisa interessante, não só no nascimento, mas a proposta para a qual ele nasceu. Sabemos que a terra mudou quando Adão e Eva caíram e foram expulsos do paraíso. A terra mudou. E o que Deus faz? Além de Adão agora ter recebido a palavra, que ele teria que trabalhar, arar a terra, produzir na terra, para que a terra desse seu fruto, agora Deus prepara um ajudador para Adão, seu filho Caim. Deus permite essa gestação, Deus permite o nascimento de Caim, e a própria mãe diz: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Com o auxílio do Senhor, Deus estava nessa gestação. E aí Caim, ele é gerado, ele nasce para trabalhar na terra. Caim, ele nasceu para ser um grande ajudador do seu pai. Ele era agricultor. Ele passou a conhecer sobre a terra, ele passou a conhecer sobre sementes, ele passou a conhecer sobre frutos, ele sabia agora sobre as estações, qual era o tempo melhor para plantar e colher cada semente. Ele foi criado para isso, com o objetivo de arar a terra, de preparar a terra, e por que não dizer de torná-la novamente viva, com saúde, para um novo tempo que Deus não tinha estabelecido a princípio, mas que Deus, depois do plano novamente ser mudado, Deus então autoriza que essa terra seja renovada, ela seja preparada, adubada por aqueles que desobedeceram a Deus. Caim nasce nesse contexto de desobediência dos seus pais. Ele nasce nesse ambiente, mas com uma finalidade, uma proposta. Eu e você podemos até ter nascido dentro de um ambiente de desobediência, um lar não com temor, cheio de rebelião, cheio de contenda, de briga, dando autorização, autoridade para o inimigo. Talvez você que é filho nasceu em um lar completamente destruído, mas tem um porquê você nasceu. Tem um porquê você nasceu nesse lar, tem um porquê da sua vida, da sua história, tem um porquê Deus o criou, e você precisa entender isso, assim como Caim, que ele nasceu num ambiente de desobediência, de rebelião também, mas para mudar literalmente o contexto, para mudar literalmente a história. Mas não foi assim que Caim, ele quis viver, desejou viver.
Então a Bíblia nos apresenta o primeiro momento de oferta, o primeiro momento de entrega. A Bíblia não diz que Deus não recebeu a oferta, mas a Bíblia diz que não recebeu a Caim em primeiro lugar. Toda a oferta de um desobediente, ela também é desobediente. Ela é fruto de uma desobediência. Porque tudo que está na mão de um desobediente, ele passa a ser contaminado. Não se engane. O quarto do desobediente é desobediência. Se tornou um lugar de desobediência. O lugar onde essa pessoa vive, o lugar do desobediente passa a ser um lugar de desobediência. Porque aquele ambiente vive à luz da desobediência. Muitas vezes nós não queremos entender dessa forma, ou temos dificuldade de entender, mas isso é uma verdade ela não pode ser mudada, ainda que alguém conte uma mentira. Alguém possa transformar a verdade em uma mentira, mas isso nunca acontecerá, porque para trocar a verdade ela não muda. Então vai ter que ser colocado um pano por cima de mentira, vai ter que ser colocado alguma coisa para abafar a verdade, para que se sobressaia a mentira, mas a verdade ela permanece para todo sempre. Então precisamos entender qual foi esse papel aqui de Caim. Eu quero que você entenda algo nessa noite. Todo desobediente não gosta de ouvir. Toda pessoa que está sendo conduzida pela desobediência não gosta de ouvir. Quando Deus não aceitou a Caim e a sua oferta, Caim se enfureceu, diz a palavra, e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, então o Senhor chama a Caim para falar com ele e pergunta. Deus poderia ter deixado Caim embora. Deus poderia ter falado assim, pensado e falado, eu sei que ele está em desobediência e se eu tentar falar com ele agora, ele não vai me ouvir. O fato é que independente se eu estou ou não em condições de ouvir, por causa da minha desobediência, isso não significa que Deus vai parar de falar comigo, de me mostrar alguma coisa. Até porque se ele fizer isso, ele me deixou livre para uma grande destruição. Ele sempre vai trabalhar para que os passos que eu venha dar não seja para uma destruição. Então ele chama Caim e ele olha para Caim e diz: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça, bate na porta, pecado tem pés. Quero que você entenda isso nessa noite. Pecado tem pés, pecado tem mão, pecados tem boca, tem olhos, tem ouvidos, tem nariz, tem cabelo. Pecado sabe bater a porta, e o Senhor disse para ele, ele deseja conquistá-lo. Conquistá-lo é mais do que ter um sentimento no coração. Pecado, em primeiro lugar, ele está ligado a uma pessoa. E quem é essa pessoa? Satanás, o diabo. O pecado é uma pessoa, por isso que ele usa pessoas para induzir outras pessoas ao pecado. Por isso que o pecado tem mão, por isso que o pecado tem boca, por isso que o pecado tem pés, por isso que o pecado tem olhos, porque o pecado, o ser chamado Satanás, ele dá as suas voltas, como a palavra nos ensina. Ele ruge como se fosse um leão, mas ele também caminha como uma serpente sem fazer nenhum barulho. E de tempo em tempo a Bíblia diz que ele volta para verificar como é que está a casa.
e ele bate na porta, e se essa pessoa abre, ela tem duas opções, de colocá-lo para dentro ou deixá-lo do lado de fora. E aí eu te pergunto, qual das opções você manifestará diante de ouvir o diabo bater a porta? Nós sabemos que o próprio Jesus enviou uma carta a uma igreja dizendo que ele estava à porta batendo. E essa igreja pertencia ao Senhor. Então isso significa que deixaram um para fora e, tenha certeza, colocar o outro para dentro. Mas para Jesus entrar, você também precisa abrir a porta e dizer para o outro que está: sai, porque você não vai mais dominar, você não vai mais ficar aqui, você não vai morar mais aqui, você não terá mais acesso à minha casa, à minha cama, à minha sala, você não terá mais acesso ao meu banheiro, você não terá mais acesso à minha cama, você não terá mais acesso ao meu celular, você não terá mais acesso à minha televisão, você não terá mais acesso, você não vai comer da minha comida, acabou o seu tempo, porque agora chegou um outro que eu vou colocar para dentro, ele se chama Jesus Cristo, e ele fará uma grande limpeza nessa casa, porque ele está trazendo juntamente com ele o seu Espírito, que sabe muito bem fazer isso. Então o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se você não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Você domina, agora é uma luta, ele vai lutar para conquistar você, ele vai tentar fazer com que você seja um território dele, conquistado por ele. Agora cabe a você pegar aquilo que você tem, as armas que você tem, e dizer: aqui não, Satanás. Disse, porém, Caim nem deu ouvido ao que Deus tinha falado. Não tem nada escrito que ele parou, refletiu, não tem nada escrito que Caim parou e pensou direito, não tem nenhum texto bíblico dizendo que ele tentou conversar com Deus para saber melhor como ele poderia vencer aquela ação, aquela desobediência que já estava se instalando no seu coração. Caim saiu. Todo desobediente não consegue enxergar, ele estava furioso, ele não foi aceito, ele queria ser aceito da maneira dele. Deus é santo, ele até me aceita, mesmo em pecado, chegando diante dele, pedindo perdão, me consertando, mas eu tenho que entender que quando eu entrar, quando ele me atender, quando ele me autorizar, entrar na sala do trono, o que vai acontecer? Vai haver uma limpeza, eu tenho que passar por uma limpeza. Então todo desobediente não quer enxergar, não consegue enxergar, não quer dar ouvido. Todo desobediente tem dificuldade de entender. Caim não quis entender aquilo que Deus estava falando, e ele foi embora. Todo desobediente tem dificuldade de compreender aquilo que está sendo falado, desenhado. Como é que está a sua vida? Você tem dado vida, força, autoridade a esse Deus chamado desobediência? A quem você tem sido desobediente? Porque se você estiver sendo desobediente a uma constituição que Deus colocou na sua vida, seja ele o seu pai, a sua mãe, essa constituição, seja pastor, um conselheiro, um líder, aquele que Deus ou aquela que Deus colocou na sua vida para te ajudar, se houver uma desobediência com relação a essas pessoas, você também está sendo desobediente com relação ao Senhor. Você precisa aprender a desobedecer ao diabo. Ouça isso e entenda em nome de Jesus. Você precisa parar de ser desobediente a Deus e ser desobediente ao diabo, desobedecê-lo, não praticar aquilo que ele te ensina, não praticar aquilo que ele te dá, para que você possa reproduzir, para que ele sinta prazer, satisfação através da sua vida. Você precisa deixar de ser um útero para o diabo. Nisso foi forte agora, útero para o diabo. Anota isso aí.
Você precisa deixar de ser um útero para o diabo. Você precisa deixar de ser um útero para o inferno. Você precisa deixar de gerar vida para Satanás. Ainda que não há vida, mas quando nós pensamos em uma vida para Satanás, nós pensamos em destruição, em uma cegueira espiritual, em uma surdez. Como diz a minha terra, não seja moco, não seja surdo. Abra os seus ouvidos, Deus está falando com você. Pare com essa desobediência, freie logo esse carro em nome de Jesus, para que você não atropele ninguém, para que você não bata, não tenha uma colisão, e para que a sua vida não seja tomada, roubada, destruída, porque você, ao invés de obedecer a Deus, desejou obedecer a esse Deus chamado desobediência, ser um útero para Satanás. Todo desobediente tem dificuldade de refrear a sua língua. Toda pessoa que está tomada por esse Deus chamado desobediência, que autorizou ele tomar conta da sua vida, ele vai falar coisas que não deveria, ele vai machucar quem não deveria, ele vai agradar quem ele não deveria. E não estou falando que ele tem que desagradar ninguém, mas eu quero que você entenda algo aqui nessa noite. Porque eu sempre vou agradar ou desagradar, mas eu preciso desagradar dizendo assim: não vou, não faço, porque essa não é a vontade de Deus, não farei isso, não vou construir isso para a minha destruição, para a destruição dos projetos do Senhor, para tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, não farei isso. Então, se houver um não para Satanás, lógico que você vai desagradá-lo, e não tenha medo, não tem nenhum problema. Agora o que você não pode é desagradar a sua mãe, desagradar o seu pai, desagradar a Deus, desagradar o Espírito Santo, porque você não sabe falar não para o diabo, mas você usa muito bem a língua que você tem, que poderia ser para abençoar pessoas, que poderia ser para profetizar até mesmo a sua vida, abençoar a sua própria vida, abençoar a pessoa, abençoar ambientes, abençoar aquilo que Deus tem. Você usa a sua língua para desagradar, para matar, para fazer aqueles que te amam e não querem ver você sendo destruído, fazer com que eles chorem através das suas palavras. Por isso que todo desobediente tem dificuldade de refrear a sua língua. Ele vai falar coisas que fará pessoas sofrerem quando não deveriam. Elas não deveriam sofrer, elas deveriam jejuar para uma proteção, para uma santificação, mas agora tem que ter um tempo de jejum, um tempo de oração, agora estabelecido dentro de uma casa, dentro de uma igreja, seja lá o ambiente que for, porque agora uma ação maligna se instalou através de alguém que preferiu ser um vaso, um instrumento nas mãos do diabo, cheio de desobediência, do que obedecer a Deus. O jejum deveria ser para santificação, agora é para uma guerra espiritual. O jejum deveria ser para um tempo de consagração, um tempo de preparação para aquilo, para os projetos de Deus, para viver os projetos de Deus. Agora está tudo parado, esse jejum agora nós não faremos, deixa tudo aqui em cima da mesa, porque o jejum agora é para que o diabo não o destrua, para que o diabo não venha tragar a sua vida, para que o jejum agora é para que, e as orações também, é para que reconheça a Deus, para que se volte para Deus. Então essa casa, a igreja, o grupo específico entrou em tempo de oração, de jejum, que não deveria, poderiam estar jejuando por outras coisas, buscando de Deus outras coisas, estratégia, sabedoria, mas agora tudo para. Eu quero que você entenda que não é só você que para, não é só você que para de produzir, de realizar, mas todo o ambiente, a sua casa, a sua mãe, a sua família, a igreja, o seu pastor, vai parar por um tempo. A obra de Deus na sua vida vai ficar parada por um tempo. Deus não consegue realizar até que esse Deus chamado desobediência seja expulso ou seja morto de uma vez por todas dentro da sua vida. Isso é muito sério. Todo desobediente tem dificuldade de reconhecer os seus erros e pedir perdão. Que Caim fez, ao invés de falar com Deus,
Caim chamou seu irmão Abel. E ele fez um convite: vamos ao campo. Eles foram até o campo. O que Abel não sabia é que no campo ele seria morto. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Campo é lugar de plantação. Campo é lugar de brincar. Campo, mas não campo de futebol. O campo, o lugar que recebeu plantação, é um lugar de colheita. Agora o lugar da colheita, o lugar da plantação, do investimento, se tornou um campo de sangue, um campo de morte. O que você está fazendo com o seu campo, com o campo que Deus te deu? Caim foi criado para ser um agricultor, trabalhar no campo, produzir no campo, prosperar no campo, crescer no campo, casar no campo, criar os seus filhos no campo. Mas ele tornou o lugar da bênção de Deus, assim como seus pais, que tornaram o ambiente do Éden um lugar de desobediência, de rebelião contra Deus. Caim agora faz a mesma coisa. Caim torna o lugar perfeito de Deus, produtivo de Deus, em um lugar de campo. Todas as vezes que você desobedece, você vai matar algo. Mata os projetos de Deus. E que talvez Deus, olha que coisa maluca eu vou falar para você, que talvez Deus não consiga ressuscitá-lo. Precisamos entender que existem alguns projetos que matamos através da nossa desobediência, e que é aí que nós vamos ter que esperar que Deus faça um novo projeto para nós. E temos que esperar, louvando, engrandecendo, não é reclamando, murmurando, porque nós matamos todos os projetos de Deus. Você tem dado vida aos projetos de Deus, ou você tem matado os projetos de Deus com a sua desobediência? Que preço você já pagou ou está pagando, ou vai continuar pagando, porque não quer ouvir essa palavra, não quer entender essa palavra, não quer enxergar essa palavra, não quer colocar a sua mente em funcionamento para poder entender, enxergar que você está num ambiente de desobediência, e que você precisa urgentemente reconhecer isso, e pedir perdão ao Senhor, se consertar enquanto é tempo, e dizer: eis-me aqui, não permita que nada que o Senhor falou, nada que o Senhor disse ao meu respeito, nada que o Senhor disse ao meu futuro, a minha descendência, seja morto. Lembra de Eli? Eli, por ser um desobediente, toda a sua casa foi contaminada, e Deus mandou um profeta para ele e diz: a partir de hoje, todos os projetos que eu tinha para você, todos os projetos que eu tinha para a sua descendência, todos os projetos que eu tinha para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, encerram aqui, acabam aqui. Naquele dia que o profeta foi até a casa de Eli, todos os projetos morreram. Cuidado, você mata. Caim matou Abel, mas ele também matou os projetos de Deus, e matando os projetos de Deus, ele auto se matou. Vamos ao campo. Quando chegou lá, matou seu irmão. Então o Senhor chama Caim: onde está o seu irmão? Ele não pergunta em primeiro lugar o que você fez, ele pergunta por Abel: onde está o seu irmão? Então Caim dá uma resposta: não sei, não sou responsável, não sou tutor, não sou pai dele, não sei. Deus te pergunta hoje: onde estão os meus projetos? Onde está a promessa que eu te dei? Onde está a promessa de salvação, de cura, de restauração, de restituição, de livramento? Onde está essa promessa?
Onde está a promessa do chamado? Onde está a promessa que eu te fiz? Onde está a promessa do ministério? Onde está a promessa de que vidas seriam geradas? Você ganharia vidas? Você seria uma árvore frutífera? Onde está essa promessa? Foi a primeira coisa que Deus perguntou: onde está Caim? E aí, não sei, porque todo desobediente, ele é descompromissado. Por acaso eu tenho responsabilidade? Eu não tenho responsabilidade com ninguém, não. Eu não tenho responsabilidade com nada, não. Quem quiser se vire. Já viu um desobediente respondendo a alguém? A pessoa que ele não deveria? Porque geralmente todo desobediente, toda pessoa que está vivendo um tempo de desobediência, ele responde mal, ele responde de uma maneira que ele não deveria. Então ele vai ferir pessoas que ele não deveria. Eu não sei onde está, não sou responsável. Disse então o Senhor: o que você fez? O que você fez? O que você fez? O que você está fazendo? O Senhor disse para ele: escute, chamou a atenção dele: já que você não me deu ouvido antes, você vai me dar ouvido agora. Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra. Agora amaldiçoado é você pela terra. Não foi Deus que amaldiçoou Caim. Deus disse para Caim: aquilo que eu fiz para você governar, aquilo que eu fiz você para governar a terra, para arar a terra, para plantar na terra, para adubar a terra, para dar vida à terra, para prosperar a terra, aquilo que eu te dei agora te amaldiçoa. Olha que coisa extraordinária, que precisamos entender isso. Que talvez você não prestou atenção, nunca prestou atenção nessa história. Agora amaldiçoado é você pela terra. Aquilo que eu te dei te amaldiçoa. Tome muito cuidado, porque o seu chamado, a promessa de Deus é para te abençoar e não para te amaldiçoar. Mas nós vemos pessoas sendo amaldiçoadas por aquilo que receberam do Senhor. E o Senhor continua dizendo: agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. O Senhor estava dizendo assim: o investimento que você fez, o plantio que você fez, a semeadura que você fez, foi uma semeadura de sangue, de morte. Ela agora vai reproduzir isso contra você. Ela vai virar isso contra você. Não se engane. A sua desobediência vai se virar contra você mesmo. Você vai sofrer o amargor da sua própria desobediência, não é a de Deus. Não é sobre a ira de Deus aqui agora. Não é sobre a mão de Deus pesando, é sobre a sua própria desobediência. Ela vai se virar contra você. E ela virá com toda a força contra você. Ela vai te derrubar, ela vai te jogar no chão, ela vai pisar em você, ela vai fazer de você literalmente um trapo. Se você não recorrer rápido, como fez o filho pródigo ao seu pai e a Deus. E o Senhor continua dizendo para ele: quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Quer dizer, acabou, não tem como. Você gerou morte, não vai gerar mais vida. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Ué, porque não pensou isso antes? Todo desobediente depois vem: não, vocês estão sendo, vocês estão me julgando, ou vocês estão me condicionando a algo terrível. Como assim? Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Agora ele estava com medo. Agora era a hora da desobediência, dizendo o que ia acontecer, o que ela faria com ele. A desobediência, esse Deus estava falando através da boca de Caim. Porque outros desobedientes viriam também atrás dele. Ele abriu uma porta maligna, ele abriu uma porta que não poderia mais fechar.
Ele abriu uma porta que ele não teria mais força de como evitar uma grande destruição. Tome muito cuidado, saia rapidamente dessa zona de desobediência, desse ambiente de desobediência. Largue quem quiser que você tem que largar. Deixe para trás quem ou o que você precisa deixar e corra para obedecer ao Senhor. Faça isso hoje, em nome de Jesus. Não é amanhã, é agora. Se você está ouvindo essa palavra, se você está entendendo essa palavra, se Deus está falando com você, é hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, é agora. Tome essa decisão agora. Bloqueie quem você deve bloquear, exclua do seu contato, acabe com a amizade, acabe com o relacionamento. Pegue tudo que tem dentro da sua casa que está ligado a uma desobediência, queime, não coloque nem num saco de lixo, queime, jogue fora, literalmente as cinzas, e faça um concerto com Deus. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. E era mesmo, ele gerou isso. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Deus foi bondoso demais. Deus foi tremendo, extraordinário. Não será assim. Se alguém matar Caim, então ele não fala se alguém matar você. Deus fala assim: se alguém matar Caim, aqui é um decreto. É mais do que uma palavra, é mais do que uma resposta, é um decreto. Aquele que matar Caim, é um decreto de Deus, estabelecido no céu e na terra, sofrerá 7 vezes a vingança. O Senhor colocou um sinal nele para que ninguém viesse a encontrá-lo e o matasse. Deus ainda protegeu, assim como Deus protegeu os seus pais. Matou um animal. Nós entendemos que foi a primeira oferta, o primeiro sacrifício no Jardim do Éden, e fez uma roupa protegendo os seus pais. Agora Deus estava protegendo o seu filho, o filho de Adão e Eva, Caim. Proteção, mas ele seria afastado. Então Caim afastou-se da presença do Senhor, nunca mais o viu, nunca mais se relacionou com o Senhor, nunca mais passou perto do lugar de encontro. Ele foi para um lugar, ele se casou, ele teve um filho e colocou até naquele lugar o nome do seu filho, fundou uma cidade, mas nós sabemos que a sua descendência não foi uma boa descendência, não foi um povo que serviu ao Senhor, mas que sempre andou afastado de Deus, não porque o Senhor queria isso, mas porque Caim gerou uma descendência literalmente fora da vontade de Deus, com raiva de Deus, com ódio de Deus, com sede de vingança. Um dia eu pego ele fez isso com a gente acaba com ele. Foi um fruto da terra que ele gerou. Homens e mulheres desobedientes. Deus não te chamou para isso. Todo desobediente tem dificuldade de reconhecer os seus erros e pedir perdão. Todo desobediente faz um estrago grande através das suas ações. Todo desobediente terá uma vida atormentada de tormento. Todo desobediente dará luz a um demônio chamado rebelião, em nome de Jesus. Reconheça hoje que você está em uma desobediência ou talvez já uma rebelião contra Deus. Se arrependa enquanto é tarde, enquanto não seja tarde demais. Qual que é o tarde demais? Quando a destruição total veio e Deus entregou Caim à sua própria desobediência. Era como se houvesse uma conversa, a desobediência dizendo para Deus: deixa comigo, entrega ele nas minhas mãos. Eu sei muito bem, porque essa é a paga. A desobediência vai pagar ao desobediente o seu salário, e o salário do pecado é a morte. Todo salário da desobediência é a morte de algo. Eu quero orar com você, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero declarar liberdade no Espírito, para que você possa de fato ser uma árvore frutífera e reproduzir frutos de obediência e não de desobediência. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento na tua casa, obrigado por esse momento da tua palavra. Meu Pai, que palavra extraordinária, que excelência o Senhor nos dá nessa noite, Pai. Que clareza, entendimento o Senhor nos dá nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Que todos nós possamos decidir aqui, nesse momento, em obedecer,
do que nos sacrificarmos nas mãos do inimigo. Pai, eu declaro em nome de Jesus Cristo, a tua igreja, os teus filhos, o teu povo, sendo curado, liberto, restaurado desse tempo de rebeldia, de desobediência. Quebra, Senhor, todas as cadeias do inimigo. Pai, pega o coração de cada um nessa noite e vira, Senhor, todos os corações em tua direção. Que a mente e o coração dos teus filhos sejam voltados agora para o Senhor, sejam inclinados diante da tua presença, Pai. Que sejam libertos em nome de Jesus Cristo, que haja um tempo novo sobre a vida deles. Eu declaro em nome de Jesus o teu senhorio, Pai, o teu senhorio, o senhorio de Jesus Cristo sobre a vida dele, o sangue do Cordeiro, Pai, que é a marca daqueles que aceitaram o Senhor como único e suficiente Salvador. Pai, eu declaro a tua bênção, eu declaro a tua paz que excede todo e qualquer entendimento sobre a vida deles, sobre o coração deles, e que hoje seja uma noite de tomada de decisão, decidir obedecer, decidir caminhar contigo, obedecer tão somente ao Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Quero abençoar a sua vida, quero abençoar a sua casa e a sua família, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, a sua casa e sua família. Eu te abençoo para um novo tempo, um tempo de obediência, de andar em retidão diante do Senhor, em nome de Jesus, e até o próximo culto, em nome de Jesus.